Shalom, queridos irmãos, a todos que estão aqui para prestar o culto a Elohim e aprender na sua presença. Vamos meditar, continuar pensando nas coisas que são de cima. Eu convido os irmãos a uma leitura no livro escrito por Lucas, capítulo 23. Lucas, capítulo 23. Estaremos lendo do versículo 32, a partir do versículo 32. Vamos avançando na leitura e observando o que a Escritura tem a trazer para nós de lições que os servos do Senhor, inspirados pelo sopro sagrado, deixaram para nós, para o nosso aprendizado. Lucas 23, 32 a 49. Diz assim: Também 2 outros obreiros de maldade foram levados com ele para a morte. E vieram ao lugar chamado Gólgota e penduraram-no ali, e aos obreiros da maldade, um à sua direita e um à sua esquerda. E dizia Yeshua: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando. E também os príncipes zombavam dele, dizendo: Aos outros salvou. Salve-se a si mesmo, se este é o ungido, o escolhido de Elohim. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele, e apresentavam-lhe vinagre, dizendo: Se tu és o rei dos Yehudim, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título, escrito em letras Yevanim, ou gregas, Romim, ou romanas, e Ivrim, hebraicas. Este é o rei dos Yehudim. Um dos obreiros da maldade, pendurados ao seu lado, o insultava, dizendo: Se tu és o ungido, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Elohim, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Yeshua: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse Yeshua a ele: Amém, eu digo para ti, hoje estarás comigo no jardim do Éden. Amém. Vamos fazer esta leitura inicial até este ponto. Lemos do versículo 32 ao 43. Aqui Lucas descreve o momento em que o Senhor Yeshua esteve pendurado no madeiro. Quem estava acompanhando ao Senhor neste castigo que lhe foi imposto pelos injustos, o condenaram injustamente sob uma acusação falsa e sobre mera politicagem. Não executaram a justiça como deveriam. E ali o Senhor Yeshua está sendo pendurado no madeiro, uma punição severa, que servia para humilhar e para deixar de exemplo para todo aquele que se levantasse contra as leis do império. E nós vemos o proceder das pessoas que estão ali, observando, enquanto o Senhor Yeshua está sofrendo a punição. E vamos tecer aqui algumas considerações. A gente sabe que outros escritores, outros servos do Senhor Yeshua, escreveram sobre este mesmo momento, testemunhando do que ali acontecer. E isso era importante, esse testemunho, porque várias predições a respeito do ungido diziam respeito a esse momento.
e precisava acontecer exatamente tudo o que estava escrito. E Matityahu, ele dá essa ênfase àquilo que foi predito pelos transmissores, pelos profetas. O texto paralelo a esse é o texto de Matityahu, como aparece aí nas Bíblias Mateus, capítulo 27, a partir do versículo 33, que vai falar do Senhor Yeshua se dirigindo àquele lugar chamado Gulgoltá, ou Golgoltá, como aparece no texto de Matityahu, que era um lugar chamado lugar da caveira. Matityahu 27, vamos deixar o texto de Lucas marcado aí, e vamos dar uma olhada aqui no texto de Matityahu 27, a partir do 33. E chegando ao lugar chamado Golgoltá, que significa lugar da caveira, aí começa a narrar, né? Quando eles chegaram naquele lugar. E havendo-o pendurado no madeiro, repartiam suas vestes, lançavam sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo transmissor. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Então Matityahu, ele dá essa ênfase, dizendo que estava se cumprindo ali aquilo que fora predito por Yahová através dos seus transmissores. E a gente para e pensa no estado de alma do Senhor Yeshua enquanto ele está observando tudo aquilo que estão dando para ele. O Filho de Elohim, ungido pelo Pai, enviado ao mundo para a nossa salvação. E muitos imaginam, ele estava ali sofrendo, estava choroso, estava com aquele semblante de derrotado, como é colocado, né, até nos crucifixos e nas imagens, aquele rosto caído, deprimido. O Senhor Yeshua não estava assim. E esse texto mostra, né, o que nós lemos, ele vai mostrar isso. Seguindo adiante, a gente vai perceber a mudança que aconteceu na postura das pessoas por causa da reação do Senhor Yeshua. O Senhor Yeshua não estava com o rosto de depressão, de desânimo, de coitadinho. Porque ele sabia que tudo aquilo que estava acontecendo ali tinha sido predito. O que estava na mente do Senhor Yeshua? Naquele momento de sofrimento. Ele estava sofrendo? Estava. Mas ele não estava se sentindo um derrotado. Na mente do Senhor Yeshua, o que estava passando? Está se cumprindo tudo o que o meu Pai determinou. Em um dado momento, nós não lemos esse versículo, mas está no prosseguimento aí da leitura. O Senhor Yeshua, ele vai clamar, Eli, Eli, lama azabtani, que significa, El meu, por que me abandonaste ou me desamparaste? Essa era uma expressão usada pelo Senhor Yeshua para se referir a um terrilá, a um salmo, que descrevia justamente aquele momento em que as pessoas zombavam dele, meneavam a cabeça, como quem diz, tá vendo? Falou, fez tanta coisa e agora, quando é ele não pode se salvar, não pode resolver os seus próprios problemas. Como é que o ungido de Elohim está nessa situação, nessa vergonha? Filho de Elohim não passa vergonha assim. O Senhor Yeshua sabia que aquilo seria dito, que aquilo seria feito, então ele está apenas observando e tomando cuidado para que tudo que o Pai disse se cumprisse, que a palavra do Pai fosse cumprida. E é por esse estado de alma do Senhor Yeshua, a sua mente não está ocupada ali com o que ele está recebendo de mal dos seus inimigos, daqueles que o odeiam, das pessoas que estão na sua ignorância. Ele não está se deixando influenciar por aquilo, mas pelo contrário, com cabeça erguida, sabendo que a vontade do Pai está sendo feita, é que as pessoas ao redor vão mudar depois. E a gente vai ver isso. Essa mensagem me veio e eu pensei num título para ela inicial, né?
mas talvez não seja esse o título que vai ficar no final. Mas o pensamento que me veio é: criminoso não tem lugar no reino de Elohim. Criminoso não tem lugar no reino de Elohim. Não há salvação para o criminoso. Você pensa assim, não há salvação para o criminoso? Como assim não há salvação para o criminoso? É verdadeiro isso? Não, o pastor Jaziel está errado. Há salvação para todo mundo. Qual é a verdade? Há salvação para todo mundo? Uma frase que pode ser aplicada. O Senhor Yeshua dá oportunidade a todos para a salvação. A salvação é oferecida a todos. Mas só vai desfrutar da salvação aquele que se enquadrar, que obedecer. A salvação não é para todos. Ela é oferecida a todos, mas nem todos conseguirão. Muitos até tentam, mas não conseguem porque não têm forças para obedecer. O criminoso não pode ser salvo. Para ele obter a salvação, o que precisa acontecer? Esse texto me veio aqui, eu não tinha anotado, mas vamos lá, esse texto me veio, a gente coloca aqui. Efésios 4, 28. Para que o criminoso seja salvo, ele não pode continuar como criminoso. O que está escrito aí? Efésios 4, 28? Eu vou ler aqui para que aqueles que acompanham pela internet possam ouvir. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Então, aquele que quer ter a salvação, quer participar do reino de Elohim, se ele está na prática do crime, na prática do mal, é um obreiro da maldade, da injustiça, o que ele tem que fazer? Ele tem que deixar essas obras. Ele tem que deixar de ser criminoso, tem que deixar de ser ladrão, deixar de ser mentiroso, deixar de ser maligno, deixar o seu mau caminho. Retornai dos vossos maus caminhos. É a partir desse retorno que você recebe a salvação. Então, para o criminoso, não há salvação. Para ele ter a salvação, ele precisa deixar de ser criminoso. Precisa obedecer a Elohim. O sangue de Yeshua o purificará de todo o erro. Então, voltando lá aos nossos textos, a gente estava aqui em Matitiarro, e aí ele faz a menção do que o transmissor dissera a respeito daquele momento em que o Senhor Yeshua estaria ali no madeiro pendurado e repartiriam as suas vestes e zombariam dele. E o Senhor Yeshua não está cabisbaixo, pelo contrário, ele está observando para que toda a palavra de Elohim se cumpra. E aí a gente vai ver as tentativas de Satã para tentar fazer o Senhor Yeshua se desviar. Vamos lá, voltar para Lucas e observar cada uma dessas tentativas de Satã. Ele está querendo fazer o Senhor Yeshua fracassar naquele momento em que se esperaria do ser humano fragilidade emocional. Está sofrendo dores no corpo, está sangrando. Aqueles que receberam até bênçãos da parte dele, ensinamentos, comeram pão, receberam cura, estão ali de longe, alguns zombando. Vamos observar aqui. O Senhor Yeshua ele começa dizendo: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem.
Aqui estamos lendo de volta lá no texto de Lucas 23, 34. Dizia Yeshua: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E as pessoas ouviram isso? Ouviram, tanto que está aqui registrado, que o Senhor Yeshua disse. Então você que está observando, este homem ele não está reagindo para fazer o mal contra os seus agressores. É como um homem que sabe, que está ciente do que está passando, que não deve nada a ninguém, e é capaz de até mesmo perdoar os seus agressores, aqueles que o afrontam, que o injuriam. E as pessoas estão observando isso. E aqui o primeiro elemento que aparece: repartindo suas vestes, lançaram sortes. Então as pessoas pegaram as vestes do Senhor Yeshua, arrancaram dele, furtaram, né, roubaram do Senhor Yeshua, porque o Senhor Yeshua não vendeu as vestes dele, nem deu. E agora estão vendendo, fazendo comércio com o que é do Senhor Yeshua. Na presença dele. Olha o que o Senhor Yeshua está passando. E o povo estava olhando. Versículo 35. Agora vem os príncipes. E também os príncipes, os cabeças do povo, zombavam dele. E o povo está olhando isso. Poxa, os grandes dos romanos estão ali humilhando. Os grandes do povo de Israel estão zombando. E ele falou: aos outros salvou, salve-se a si mesmo. Se este é o ungido, o escolhido de Elohim, por que eles... Aí você para e medita nisso aqui. Por que os príncipes continuaram ali na presença do Senhor Yeshua falando isso? Eles não já deviam estar satisfeitos? Conseguimos o que nós queríamos. Que ele fosse executado, fosse morto, tirar essa pedra do nosso sapato, e agora a gente segue vida, o povo continua nas nossas mãos. Não deveria estar satisfeito com isso? Mas a gente percebe que é Satã agindo aqui através deles. É a serpente agindo através desses homens, para tentar destruir o filho varão, para que aquele filho varão não nasça, não assuma o seu lugar no reino, conforme Elohim estabeleceu. Por isso que eles falam: se este é ungido, o filho de Elohim, eles estão vendo o povo observar isso e eles estão querendo tirar da mente do povo que aquele é ungido, que aquele é o filho de Elohim. Eu falo assim: o filho de Elohim não morre assim, não. O filho de Elohim é poderoso. O filho de Elohim tem poder para eliminar de uma só vez todos os seus adversários. O filho de Elohim não depende do julgamento de ninguém. Isso aí é só homem. É um enganador, é um mentiroso. E o Senhor Yeshua ia dizer o quê? Não, eu sou assim. É verdade. Olha a condição. A imagem tem um apelo muito forte. Eles estão olhando para os príncipes, como é que eles estão vestidos? Qual é a aparência deles? Aí olham para o Senhor Yeshua, qual é a aparência do Senhor Yeshua? Não o seu semblante, porque o seu semblante é de vitorioso, mas o seu corpo, suas vestes. Então eles estão usando isso para desviar o povo. Olha a perversidade. Se é ungido, questionando se Yeshua é ungido ou o escolhido de Elohim. Se tem poder para salvar de fato. Não disse que era o Salvador? Aí depois no versículo 36, vem outros participantes aí desse trabalho da serpente, de Satã. Também os soldados, agora os romanos, escarneciam dele. E aí eles vão puxar para outro lado que interessava a eles, ao Império Romano, a questão do rei. Escarneciam dele, chegando-se a ele, apresentando-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos Yehudim, salva-te a ti mesmo. Agora, o que era salvar-se a si mesmo? Romper com a vontade do Pai. Satã, desde o início do ministério do Senhor Yeshua, quando ele estava ali no deserto, até o fim, o último suspiro do Senhor Yeshua, ele está ali tentando demover o Senhor Yeshua de cumprir a vontade do Pai. Se tu és o rei dos Yehudim, não disseste que o teu reino não é deste mundo, que o rei é o rei prometido? Salva-te. Ou seja, sai dessa situação aí
Mas não era. O Senhor Yeshua sabia que não era para sair. Ele sabia qual era a vontade do Pai. Por isso, ele não fazia. Mas ele disse a Quefá, eu posso rogar ao Pai e ele vai enviar 12 legiões, agora mesmo, e destruir todo mundo. Mas deixa assim. Precisa ser cumprida a vontade do Pai. E aí vai mencionar no versículo 38 o que estava escrito por cima dele. Aqui Lucas ele faz uma menção, não exatamente como estava escrito, apenas a mensagem que foi transmitida. Este é o rei dos Yehudim. Aqui ele não fala exatamente o que estava escrito. Quem vai falar exatamente o que estava escrito é Yohanan. E aí, para os irmãos conferirem, lá depois, esse texto está em Yohanan 19. Yohanan 19, versículos... Deixa eu ver aqui. Yohanan 19 a 22, Yohanan vai narrar esse momento em que está sendo escrita essa placa. Diz assim, Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima do madeiro. E nele estava escrito, Yeshua ou Natsiri, o rei dos Yehudim. Ou Yeshua ou Natsiri e o rei dos Yehudim. E aí no prosseguimento aqui, a gente vai ver a reação dos principais. Muitos Yehudim leram este título, porque o lugar onde Yeshua estava pendurado no madeiro era próximo da cidade, estava escrito em hebraico, Yevani e latim, ou Romi. E diziam, pois, os principais ministros dos Yehudim a Pilatos, não escrevas rei dos Yehudim, mas que ele disse, sou o rei dos Yehudim. Eles queriam mudar o que estava escrito ali. E Pilatos simplesmente respondeu, o que escrevi, escrevi. Então, era isso que estava escrito ali em cima do Senhor Yeshua. Em Lucas, voltando lá para o texto de Lucas, ele faz apenas a expressão da mensagem. Este é o rei dos Yehudim. Não coloca Yeshua ou Natsiri, o rei dos Yehudim. Então, era isso que estava escrito. Pilatos tinha colocado ali a sentença. Esse aí é o que acontece para quem diz que é rei. Essa é a mensagem que ele está passando. E também é uma forma de se vingar ali dos Yehudim que o pressionaram a fazer aquilo que ele não queria fazer. Ele sabia que o Senhor Yeshua era inocente, mas ele foi forçado pela multidão, insuflada pelos principais, a fazer aquilo que ele não queria fazer. Até a mulher dele o avisou. Olha, não te metas com esse homem, porque eu sofri demais essa noite. Eu não dormi direito, Pilatos. E quero dormir bem hoje. Aí Pilatos ficou naquela coisa entre a mulher dele, o povo, né? A honra, a dignidade, mas no fim das contas ele cedeu e praticou injustiça contra o Senhor Yeshua. E escreveu isso aqui. Prosseguindo aqui no texto de Lucas, a gente já viu aqui que os soldados zombavam do Senhor Yeshua, os principais do povo de Israel zombavam do Senhor Yeshua, foi escrito isso por cima dele, e agora vão vir até os bandidos. Os bandidos que estão sendo mortos do mesmo jeito que o Senhor Yeshua, eles vão se animar porque estão vendo a multidão. Todo mundo está fazendo. É como o culto à imagem da besta. Está todo mundo fazendo, então eu vou atrás também. Vai uma multidão lá carregando lá aquele pedaço de pau, dizendo que é uma grande coisa, e a multidão vai atrás. E vai todo mundo. Vai gente com estudos, títulos, vai gente que não tem título nenhum, vai gente que tem dinheiro, gente que não tem dinheiro nenhum, vai o pessoal da arrastão, vai o pessoal da reportagem, vai o pessoal criminoso, bandidão, vai todo mundo ali. É tudo a mesma coisa. Porque para esse sistema, qualquer coisa serve. Menos a luz, menos a justiça, menos a verdade. Se levanta contra tudo que é de Elohim. E assim estava aqui Satã usando seus agentes para tentar demover Yeshua
da vontade do Pai. E aí vamos começar agora os bandidos, que aqui a tradução ao pé da letra ficou obreiros da maldade, praticante da maldade, da injustiça, do crime. É a mesma expressão que é usada lá para quando Shaul está se referindo ao filho da perdição, escrevendo aos Tessalonicenses. Um dos obreiros da maldade pendurados ao seu lado o insultava, dizendo: se tu és ungido, salva-te a ti mesmo e a nós. Novamente, olha só, por que o bandido está questionando se Yeshua é ungido? Não podia simplesmente falar assim: se tu és realmente capaz de salvar, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas não, ele tem que falar ungido. Se tu és ungido, porque o povo está olhando. De quem é essa voz? Se tu és o filho de Elohim mesmo, sai daí. E tira a gente daqui também, tira a gente da prisão, desencarceramento em massa. Dá pra gente a anistia, o perdão? Olha o bandido falando. O senhor Yeshua ia soltar esse bandido? Em Matitiarro, segura aí o texto de Lucas, vamos lá para Matitiarro. A gente vê que os dois bandidos, os dois obreiros da maldade, e que aqui em Matitiarro, no português, coloca salteadores, no versículo, Matitiarro 27, versículo 39. Não é o 39, não. No versículo 44, porque aqui o 44 fica sem... ele vem falando a partir do versículo 39, os que passavam blasfemavam dele, e aí vai falando: tu destróis o palácio e em 3 a mim o rei edificas, salva-te a ti mesmo, não é poderoso para destruir e construir de uma só vez? Se és filho de Elohim, desce do madeiro. Todos questionando: tu és o filho de Elohim mesmo? Tu és ungido? Para que o povo não cresça no Senhor Yeshua. E aí vem falando, os príncipes também da mesma maneira, os escribas, os anciãos, todos os líderes do povo. Salvou os outros? E a si mesmo não pode salvar-se? Se é o rei de Israel, desça agora do madeiro e creremos nele. Aí a pergunta que a gente faz: eles creriam mesmo se o Senhor Yeshua descesse? Claro que não. Mesmo porque se o Senhor Yeshua descesse, ele estaria desobedecendo ao Pai. Estaria fracassando assim como o primeiro Adão fracassou. E aí morreria. Porque quando você desobedece, a colheita é a morte. E eles creriam no Senhor Yeshua? Não. Satã mentindo, tentando enganar. Confiou em Elohim, livre-o agora, se o ama. Porque disse: sou filho de Elohim. Vamos ver se Elohim vai te salvar. E depois o Senhor Yeshua ainda vai dizer: meu Elohim, por que me desamparaste? E aí versículo 44 é o que eu estava querendo mostrar para os irmãos. E os mesmos lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam pendurados. Então, os dois salteadores, os dois obreiros da maldade, estavam falando a mesma coisa. Lá em Lucas, parece que é só um, né? Do jeito que coloca aqui, ele coloca versículo 39, lá do capítulo 23. Um dos obreiros da maldade, pendurados ao seu lado, o insultava, dizendo: se tu és o filho ungido, salva-te a ti mesmo e a nós. E aí, aqui no Lucas, ele vai apenas falar do que o outro respondeu. Mas até aquele momento, o que estava acontecendo? Os dois estavam participando daquela obra que Satã estava fazendo para tentar tirar Yeshua do caminho do Pai. Vieram os soldados, escarnecendo, vieram os principais do povo, os escribas, os entendidos, os intelectuais, os que passavam, todos desprezavam o Senhor Yeshua. E agora até os bandidos, até os condenados estão tomando. Esse indivíduo aí perdeu toda a moral, toda a dignidade. Quem é que ia ali ter coragem no meio daquela multidão dizer: Yeshua é sim o filho de Elohim, ungido? A essa altura está todo mundo escondido. Quefá já tinha negado.
Mas o Senhor Yeshua, pela postura dele, fez as pessoas mudarem. E uma das pessoas que mudou foi um daqueles que estavam pendurados ao seu lado. Ele viu, Senhor, esse homem, ele fala, Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Ele não responde, não se defende. Ele não xinga. Ele não chora. Ele não se lamenta. Mas é como alguém que sabe para onde está indo, o que está para acontecer. Esse homem, ele é verdadeiro. E aí ele vai falar para aquele obreiro da maldade que continuou no seu erro, o que queria o desencarceramento em massa. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo, tu nem ainda temes a Elohim, estando na mesma condenação? Você está para morrer, ao invés de refletir, pedir perdão a Elohim, se preparar para a morte. Você está preocupado em ficar zombando de quem está ao seu lado? Só porque é bonitinho diante dos olhos da multidão? Você não teme a Elohim? Esse homem é justo. E Elohim, ele não aceita que você atribua culpa, acuse falsamente um justo. A falsa testemunha deve morrer. E aí ele vai fazer a confissão. Nós, na verdade, com justiça, aí ele fala, com juízo, né? Aqui a expressão ao pé da letra, com mishpat. Porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, nós somos bandidos. E recebemos a punição conforme nossos crimes. Mas este nenhum mal fez. Ele viu o caráter do Senhor Yeshua. O Senhor Yeshua não precisou falar nada para ele. O Senhor Yeshua pregou o anúncio para ele ali, com palavras saindo da boca? Dirigidas a ele, não, mas o Senhor Yeshua falou algumas coisas ali e ele estava ouvindo, estava observando. Ele não estava falando ali com o povo, esbravejando, ele estava falando com o pai. Pai, perdoa-lhes. O máximo que ele falou foi para Yohanan e para Miriam. Para assim, mulher, eis aí o teu filho. Ô, Yohanan, olha aí a tua mãe. Mas as palavras dele eram dirigidas ao pai. Eli, Eli, por que me desamparaste? E aí no final de tudo, Pai, em tuas mãos entrego o meu sopro. E esse homem está observando isso. E ele vai falar, este nenhum mal fez. E aí se dirige a Yeshua. Senhor, aquele que estava zombando, escarnecendo, questionando se Yeshua era ungido, se era capaz de salvar a si mesmo, se era o filho de Elohim, se era o rei de Israel. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ou pode ser traduzido também, quando vieres no teu reino. E Yeshua vai dar a resposta de salvação para aquele que estava pagando por seus crimes. E ao se expressar daquela forma para o Senhor, ele deixou de ser criminoso. Retornou de ser um obreiro da maldade para agora ser um obreiro da justiça. Disse a ele Yeshua, amém, eu digo para ti, hoje estarás comigo no jardim do Éden. Aí nas versões aparece paraíso, né? Mas paraíso é influência já do grego. Colocaram aí paraíso porque é uma expressão, uma imagem que eles têm da mitologia. Mas aqui a expressão, antes do texto em hebraico que a gente tem, estarás comigo no jardim do Éden. O jardim do Éden, eu até comentei com os irmãos ali na reunião no lar. O que é o jardim do Éden? Que local é esse? Pai, Yahová plantou aquele jardim e colocou quem ali naquele jardim? O Adão que ele criou, a sua imagem e a sua semelhança. E eu até fiz um exercício com os irmãos. Mas o Senhor mandou Adão se multiplicar. O Adão macho e fêmea se multiplicarem. Frutificai, multiplicai-vos. Enchei a Eretz. Então ia ficar todo mundo no jardim? Não ia caber todo mundo no jardim. Eles tinham que se espalhar.
Mas o jardim do Éden seria o quê? Seria o jardim do cabeça da humanidade. É o jardim do imperador, o jardim do rei. É por isso que quando o Senhor Yeshua fala, estarás comigo no jardim do Éden, o primeiro Adão foi expulso do jardim do Éden, porque ele já não tinha condições de estar ali, naquele jardim que foi plantado para o obediente. Mas o Senhor Yeshua, como o novo Adão, o Adão perfeito, o primogênito, o cabeça da nova humanidade, ele é o Senhor do jardim do Éden. E vai estar com ele aqueles que ele permitir. E ele permitiu, concedeu a esse homem, hoje estarás comigo no jardim do Éden. O jardim do rei. Onde é que está esse jardim? Mas o importante é que aquele homem obteve a salvação. Da boca do Senhor Yeshua ele ouviu essa expressão. E resumindo aqui a mensagem, as lições que a gente pode tirar da mudança que ocorreu nesse homem, havia dito, um malfeitor, um criminoso não pode obter a salvação, não tem lugar no reino de Elohim. Um outro texto que mostra isso é 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 9 e 10. Primeira carta de Shaul aos Coríntios, capítulo 6, versículos 9 e 10, diz assim, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Elohim? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, os adúlteros, os consagrados, ou seja, aqueles que fazem o exercício lá de ministração a ídolos, ou os que dão a sua deitada com macho, ou seja, sodomita, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os beberrões, nem os maldizentes, nem os roubadores, salteadores, ladrões, herdarão o reino de Elohim. Então, os criminosos não têm lugar no reino de Elohim. Se um criminoso ele pensa, eu quero entrar no reino de Elohim, ele precisa deixar o mau caminho, deixar de ser criminoso. Se um mentiroso ele quer lugar no reino de Elohim, ele precisa parar de mentir, parar de enganar. Quem é puro, purifique-se ainda. Quem é sujo, quer continuar na sujeira, suje-se mais ainda. Mas o Senhor, ele não vai dar entrada no seu jardim, no seu reino, para os criminosos. E vamos destacar aqui para fazer um resumo aqui da por que aquele homem que estava sendo punido por seus crimes obteve essa resposta do Senhor Yeshua. Porque ele apresentou os requisitos, as condições para que ele pudesse obter a salvação. E que condições são essas? Vamos começar desde o início, quando ele começa a falar, a repreender aquele outro malfeitor, obreiro da maldade. Respondendo, porém, o outro, versículo 40, repreendia-o dizendo, tu nem ainda temes a Elohim, estando na mesma condenação. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Então ele apresenta aqui reconhecimento dos seus próprios erros, ou seja, veja que agora entrou nele o senso de justiça. Antes estava nele só o senso do escarnecimento, da zombaria, da risadinha. Agora entrou nele o senso de justiça. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Reconhecer os seus próprios erros é um passo necessário para uma pessoa obter a salvação. Reconhecer que é culpada. Enquanto a pessoa fingir que não está nada de errado, que a salvação é para todo mundo, que Elohim me quer do jeito que eu sou e não preciso mudar, eu nasci assim e assim vou morrer. Sim, assim você vai morrer e assim você vai passar a eternidade. Longe do Senhor. Reconhecer os próprios erros. Reconhecer a justiça de Elohim. Eu tenho que ser punido, porque Elohim é justo. Eu fiz. As minhas obras me levaram até onde eu estou agora. Me trouxeram aonde eu estou agora. E ele fala, você não teme Elohim? Acusando um justo? Zombando de um justo? Do filho de Elohim? Você sabe que você é culpado. Você não tem moral nenhuma. Você devia se humilhar diante de Elohim e não ficar zombando do justo. Reconhecer a justiça de Elohim. E quando ele se dirige ao Senhor,
Já no coração dele está a confiança de que Yeshua tem poder para salvar. Mas quem foi que convenceu aquele malfeitor que Yeshua tem poder para salvar? Foram os soldados romanos? Foram os principais do povo? Era quem passava meneando a cabeça e zombando? Quem foi que convenceu aquele malfeitor? O próprio Senhor Yeshua. Ele observou o Senhor Yeshua, enxergou, e o sopro sagrado, que ele deixou que o sopro sagrado o convencesse. E por isso, a expressão dele, que antes era de zombaria, agora vai mudar para Senhor. E o que é isso? Reconhecer que Yeshua é o Senhor. Contra a opinião de toda a multidão que ali estava. Não tinha ninguém lhe forçando a fazer isso, a dizer isso. A aparência de Yeshua não mudou. Yeshua não falou assim, me dá uma roupa aí bem bonita para esse bandido aqui ficar do meu lado. Sujeitar-se ao senhorio de Yeshua. Senhor, lembra-te de mim quando entrares ou quando vieres no teu reino. Yeshua, tu és o ungido, tu és o rei, tu és o Senhor, tu és o filho de Elohim. Lembra-te de mim. E aí, obviamente, Yeshua não vai ter outra resposta, porque este homem mudou. Ele não é, agora está pendurado ainda, cumprindo a pena, a punição pelos seus crimes, mas a sua alma sofreu uma transformação naquele momento. No contato com o Senhor Yeshua. Reconheceu que Yeshua é ungido. Muitos estavam ali questionando, se tu és ungido, se tu és poderoso para salvar, salva-te a ti mesmo. Mas aquele homem deixou a palavra do sopro sagrado entrar. E ele deixou de ser bandido para se tornar justo, para se tornar temente, para se tornar sujeito ao Senhor Yeshua. E a resposta do Senhor Yeshua não vai ser outra. Amém, eu digo para ti. Hoje estarás comigo no jardim do Éden. Então, amados, deixo essa meditação para a nossa edificação e para que nós não nos deixemos demover da vontade do Pai, nem sigamos a multidão para perverter o direito, mas estejamos resolvidos em nosso coração em buscar de fato a glória de Elohim e a salvação das nossas almas.